Olá, olá você. Meu nome é Adriano Chagas, eu sou professor aqui de Língua Portuguesa e Literatura, aqui do governo do estado do Amapá, e atualmente eu estou atuando na seção de comunicação social da Justiça Federal do Amapá, né. Vou ser breve aqui na apresentação, porque hoje eu estou aqui realmente para conversar com vocês aí sobre a prova de redação que vai, acontecer no concurso nacional unificado, né. Então hoje a aula é para você que está inscrito no bloco 8, né, o bloco intermediário. Bloco 8 que vai trazer aí, diferente do bloco 1 ao 7, uma prova de redação. O bloco 1 ao 7 vai trazer uma prova discursiva, que é outra pegada, é outra abordagem, né. E eu já tratei sobre isso nas aulas 1 e 2. Então hoje a aula 3 e 4 nós vamos tratar aí sobre a prova de redação, tá. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, eh, a essa aula. Então, para começar nossa aula, como todo bom concurso, né, como todo bom curso preparatório, de concurso, nós vamos iniciar nossa aula, eh, tratando aqui do edital. Então, do edital do Concurso Nacional Unificado, né, o CNU. Então, primeira coisa, né, antes de qualquer coisa, se você já começou a estudar, se você ainda não começou, né, não perca tempo, mas é muito importante, dê uma lida atenta ao edital, tá. Especialmente na questão da prova de redação, a conhecer, saber, né, o que vai cair é importantíssimo, né, faz toda a diferença. Então, para que você, não abra a prova e seja surpreendido, não saiba muito bem o que vai ter que fazer, não corra esse risco. Leia o edital, tá, eu vou trabalhar um pouquinho aqui, vender o meu peixe aqui, né, então tratar do que nos interessa para a prova de redação. É muito importante a gente saber, eh, precisamos estudar aí as expectativas da banca, né, da Sesgran-Rio, que é essa banca que vai aí tá, eu acho que nessa altura do campeonato, como diz meu pai, já está aí elaborando as provas já estão sendo impressas, né, provavelmente talvez até já tenham sido impressas, dada a logística deste concurso, né, que é um concurso, nacional, é um concurso que exige aí uma grande logística, então, eles precisam se antecipar aí nessa edição das provas. Então, vamos ficar atentos ao edital. Então, se você está inscrito aí, do bloco 1 ao 7, essa aula não é para você, tá. Então, procure a aula 1 e 2. A aula de hoje, bloco 8. Então, pessoal, vamos lá. Para começar a nossa preparação, então, vamos fazer uma análise aí detalhada do edital. É uma prioridade para que a gente possa esclarecer tudo aí, conhecer as diretrizes da banca da Sejam Rio, e como é que essas respostas, como o nosso texto será avaliado, né, como a redação será avaliada pela banca, avaliadora aí, examinadora da Sejam Rio, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar compartilhando aqui, o nosso slide de hoje. Prova então prova de redação, certo? Então, essa aula aqui compõe o curso, né, preparatório, aí que faz parte aí do Aure Educa, né, curso voltado aí para o CNU, né, Concurso Nacional Unificado, tá. Vamos lá. Então, para começar, a razão de nós, estarmos aqui, as vagas, né. Então nós temos aí mais de 700 vagas disponíveis inicialmente, né, no concurso nacional unificado. Nós sabemos que isso aqui, esse concurso, ele pode ser usado futuramente, né, essa mesma prova que nós vamos fazer, inclusive eu vou fazer também, eh, essa prova pode servir para outros órgãos aí que precisarem de vagas, eles podem utilizar essa prova. Então essas vagas aqui são apenas vagas iniciais, podem surgir em outras e nós vamos em busca delas, né. Então, vamos com calma e vai dar tudo certo, tá. Então, para o bloco 8, é o bloco intermediário, os candidatos vão ser testados aí de manhã com a prova objetiva de língua portuguesa e a redação. Então vai ser 2 horas e meia de manhã de prova, né, que você vai resolver lá,
algumas questões objetivas de língua portuguesa e uma proposta de redação vai estar lá de aguardando, tá. Isso pela manhã. À tarde nós vamos encontrar as provas objetivas com noções de direito, matemática e realidade brasileira, né. Isso aqui olha, atento para isso aqui, realidade brasileira, né, história, ah, isso aqui provavelmente o tema da redação vai sair daqui desse conteúdo programático. Então, o tempo total de prova à tarde vai ser 3 horas e meia, tá. Então, como são mais questões, à tarde tem mais tempo de prova, tá. E não é só porque eu sou professor de redação, mas olha, a redação ela é decisiva, principalmente no bloco 8. É algo que vai fazer totalmente diferença na nota final, na pontuação final. Então, fazendo os cálculos aí, a prova de redação ela vale 100 pontos, né. Se a gente for fazer um cálculo em relação somando, né, porque para ter a nota final, a pontuação final, ela é conseguida através da soma, né, das provas objetivas e da redação, tá. Então essa soma aí, a redação equivale a uns entre 30 e 50% da sua nota, tá. Então isso aí faz toda a diferença, né. Imagine que, no bloco 8 tem aí o quê? Milhares, talvez até milhões de pessoas inscritas, então um ponto, um décimo a menos na redação ou a mais, pode ser a diferença de dezenas, centenas de posições que você vai, pra frente ou para trás, a depender aí da sua pontuação. Então, vamos ter muita atenção na prova de redação, porque ela costuma ser o o diferencial na nota, tá. Então e o edital ele traz para a gente muita coisa já nos antecipa muita coisa de como vai ser essa prova de redação. Então, ele já alerta para a gente que o candidato, ele pode ser eliminado se ele tirar nota zero na prova discursiva, né, na redação, ou se ele elaborar uma resposta que for assinada ou apresentar qualquer sinal de que de alguma forma possibilite a sua identificação. Então, daqui a pouco eu vou falar mais para frente, quais são as possibilidades de tirar a nota zero. Eh, mas agora eu quero dizer para vocês aqui, eu não sei se tem alguém aí que já fez, aqui é prova de ensino médio, né, mas de repente tem alguém já aí, algum bacharel em direito, que também está na prova do ensino médio, já sabe como é que funciona, né, na prova do OAB tem esse mesmo, requisito aqui, na prova do Enem também, né, então vocês, que já fizeram Enem já estão acostumados com isso, que não pode assinar a prova, não pode assinar a sua redação, né, colocar seu nome lá, está fora de cogitação, então não coloque seu nome, lá. Terminou sua prova, você assinar autor fulano de tal, né. Não coloque seu nome, não coloque nada que identifique a sua prova, né. De repente você, quer colocar no finalzinho, fazer uma graça lá, fazer uma estrelinha, alguma coisa, não faça isso. Isso aqui pode, eliminar você. O examinador pode entender que isso aqui é um sinal para você, marcar sua prova aí, porque vai que você conhece algum dos examinadores e você aí já falou: "Olha, minha prova é aquela que tem a estrelinha", né, e aí isso aí elimina você, tá. Então não corra esse risco, não coloque nenhum tipo de sinal na sua prova, nenhum traço, nem nada, né, só palavras, só escrevam, e inclusive não coloque título, tá. O título também na redação pode ser algo que pode ser encarado como, um sinal para o examinador, tá. Então não faça isso. Não assine, não coloque título, não coloque nenhuma marca na sua prova de redação. Para frente, então, a redação ela deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta preta, né, já é o padrão aqui dos concursos, né, fabricado em material transparente, leve aquela biquezinha preta clássica lá para sua prova, e aí você só vai precisar, prestar atenção para não tirar nota zero. Então aqui estão as situações em que você pode tirar nota zero na redação, e aí ser prejudicado, na sua pontuação final, tá. Então, primeira possibilidade de tirar nota zero na redação é fugir ao tipo de texto, tá. Olha só, isso aqui é muito interessante, porque o edital ele já diz qual é o tipo de texto que vai cair na sua redação.
é um texto em prosa, ou seja, não é um texto poético, não é um texto em verso, é um texto em prosa, um texto em parágrafos, tá? E é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então nós vamos trabalhar, vamos bater bastante nessa tecla aqui do texto dissertativo argumentativo, que é o que vai cair na sua prova, tá? Fugir ao texto, o tipo de texto, né, vai que você lá na hora da prova, você resolve escrever uma poesia, tá? Poesia, né, um poema, você vai estar fugindo aqui, porque o que o examinador quer, o que a prova de redação quer de você é que você escreva um texto dissertativo argumentativo, não um poema, tá? Que é outro gênero, tá? Então essa é a primeira possibilidade para você tirar nota zero. Outra possibilidade, fugir ao tema proposto. Então, a prova de redação vai ter lá um tema para você, vai ter os textos motivadores, né, vai ter, depois o comando da questão. Então leia com muita atenção esse comando, veja muito bem o que que a questão, a proposta de redação quer que você escreva, e aí você vai se prender nesse tema. Não fuja do tema, procure sempre se manter fiel ao que a proposta de redação está pedindo para você, tá? Se pede para falar sobre, violência entre os jovens, por exemplo, um tema, e aí você vai falar violência, de idosos, você já está fugindo do tema, tá? O tema pediu para você falar sobre violência entre os jovens, então não vá falar de outros tipos de violência, né, pode até falar, pincelar, né, fazer um comparativo com outros tipos de violência, né, mas o foco é a violência entre os jovens, certo? Outra possibilidade, apresentar um texto sobre forma não articulada verbalmente em língua portuguesa. Então, se você fizer um desenho, se você fizer números, palavras soltas ou verso, né, uma poesia, um poema, então isso aí você vai tirar zero, tá? Outra possibilidade para você tirar zero é que se você aí assinar a sua prova ou colocar qualquer sinal que possibilite a identificação. E a última possibilidade de você tirar zero é se você escrever a lápis sua redação. Então, por favor, gente, nem leve lápis para não correr esse risco, tá? Não leve lápis. Leve só a sua canetinha preta, tá? De material transparente. Pois bem, olha só como a prova de redação ela vai ser avaliada, tá? Isso aqui, então, nós, vamos ter que escrever de uma forma em que nós atendamos os critérios lá do edital. E lá no edital diz que são 5 critérios, né. Eu até fiz um comparativo mais à frente desses critérios com os critérios que são cobrados, né, as competências do Enem, né. Então, quando a gente fala aqui que, o concurso nacional unificado é o Enem dos concursos, né, inclusive a ministra lá, Esther, do Ministério de Gestão e Inovação, ela até falou assim que não tem vergonha nenhuma, eh, ser chamado de Enem dos concursos, justamente porque o concurso nacional unificado, ele tem muita semelhança com o Enem. E no bloco 8, pede uma redação, tem mais semelhança ainda, né, começar por aqui pelos critérios que vão ser avaliados, tá. Então, se a gente for observar, são critérios muito aproximados aos critérios de avaliação da redação do Enem, né. Tem algumas diferenças, né, a redação do Enem vale 1000, aqui vai valer 100. Então, mas a ideia, os critérios são bem semelhantes, tá. E nós vamos trabalhar de forma semelhante também à prova do Enem, certo. Então, adequação ao tema proposto, 30%. Então, só de você não fugir ao tema, né, se você falou, bem, usou bastante, argumentos, conteúdo em relação ao tema, e focou no tema, só aí você já vai ter 30% da sua pontuação, né, pelo menos. Até 30%. Então, a adequação ao tipo de texto, só de você, escrever um texto dissertativo argumentativo, você já pode ganhar aí 20% da nota, né. O emprego apropriado de mecanismo de coesão, então a coesão é algo muito importante na sua prova, né, daqui a pouco nós vamos dar uma pincelada nisso aí. Então 20%. Capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente, né, então a coesão e a coerência são importantíssimos para o para a sua redação, seu texto. E tão importante quanto são os argumentos que você vai usar, né.
Nós vamos ver que o texto dissertativo, argumentativo, é um texto que visa onde você vai dar a sua opinião, seu ponto de vista em relação a um determinado tema, e para isso você vai tentar convencer o seu leitor, né, que no caso vai ser o examinador, o leitor do seu texto, você vai convencer ele usando o quê? Argumentos, né. Então você vai usar argumentos para convencer o leitor sobre a sua opinião, sobre o seu ponto de vista. E por último, e não menos importante, demonstrar pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Então, o que que é isso aí? É escrever corretamente, né, usando aí, um vocabulário correto, ortografia, morfologia, sintaxe, regência, colocação, né, inclusive pontuação, não está aqui, mas provavelmente é algo que vai ser cobrado, tá. E, com relação a esse capacidade, né, com relação aos temas, né, com relação a desculpa, ao item 5 aqui, o critério, né, os critérios do item 5, que é vocabulário, ortografia, morfologia, isso aí a gente pode encontrar aqui no edital, né, no anexo 4 do edital, que são os conteúdos programáticos. Lá vai ter os conteúdos de língua portuguesa. Então aqui estão contemplados os critérios, os itens dos assuntos que vão ser, cobrados lá, que você escreva corretamente, esses conteúdos aqui lá na sua redação, tá. Ainda no edital, então a avaliação da redação, cujo número de linhas esperado será explicitado no seu enunciado. Então olha só, nós, não sabemos ainda quantas linhas, então vocês podem perguntar: "Professor, quantas linhas eu vou precisar escrever? Qual é o máximo de linhas que eu posso escrever na prova de redação lá do concurso?". Não sei ainda, né. Não sei, por quê? Porque o edital já nos alertou que o número de linhas esperado ele vai ser, dito lá na proposta de redação. Então lá na proposta de redação, quando você abrir sua prova, vai dizer lá: "Olha, escreva um texto com no mínimo 7 linhas e no máximo 30", né. Estou falando aqui, até o Enem é assim, né, o Enem é 7 linhas, salvo engano, que é o mínimo para que você possa ter a sua prova corrigida, a prova de redação. Mas você vai precisar ficar atento à sua proposta de redação lá no dia 5 de maio, né, quando você abrir sua prova de redação, tá. Então, isso daí também é um critério muito importante. Então já falei, olha só, todos aqueles 5 critérios que eu falei agora há pouco, eles estão contemplados nas competências do Enem, que são 5 competências, né, então, competência 2 e 3, 4, 5, né, então, são competências que se aproximam muito aqui dos critérios da redação, no CNU, Concurso Nacional Unificado. Então, olha só as competências: demonstrar domínio da modalidade escrita, então, aí é o critério número 5, né. Então, compreender a proposta de redação, o tema, não fugir ao tema. Então, selecionar, organizar fatos, isso aqui é os argumentos, olha, critério 2. Demonstrar argumentação, então, bem parecido lá com os critérios aqui. Só para vocês terem noção, eh, se alguém já fez Enem, a ideia é a mesma para cá, para o bloco 8. É bem aproximada do Enem, tá, com algumas poucas diferenças, tá. Mas sempre você, tem que seguir isso aqui, ó, não copiar os trechos dos textos motivadores. Então lá na sua proposta de redação, vai ter a questão, ela vai trazer lá alguns textos motivadores, textos para você se inspirar, né. Textos que vão falar um pouco sobre o tema da redação que vai cair lá na prova. E esses textos são apenas para você se motivar, para você se inspirar, para saber que caminho tomar lá nos seus argumentos, no seu texto. Não é para copiar, tá. Por quê? Porque imagine que a prova lá de redação vai dizer assim: "Olha, escreva no mínimo 15 linhas e no máximo 30". Aí você pega e escreve 16 linhas, né, você escreveu 16 linhas. Mas dessas 16 linhas, 3 dessas 16 linhas foram tiradas, copiadas, né, lá dos textos motivadores. O que que vai acontecer? Essas 3 linhas não vão ser levadas em consideração para a correção da sua prova. O que que vai acontecer? Então o seu texto vai ser como se tivesse apenas 13 linhas. O mínimo era 15, então já era, a sua prova de redação não será corrigida, tá.
Então vamos prestar atenção nisso, para não copiar, para evitar de copiar os textos motivadores. Se você for copiar, tenha em mente isso, de ultrapassar o mínimo de linhas, de forma que, mesmo sem usar aquelas linhas que você usou dos textos motivadores, você consiga pelo menos o mínimo de linhas que a questão está pedindo, ok? Então, os candidatos não eliminados serão classificados por cargo, especialidade demandada em função do somatório dos pontos obtidos na prova objetiva e na redação. Então, o que que é a nota de vocês final? É a soma da prova objetiva, da nota na prova objetiva, com a nota na prova de redação, tá? Então, a prova de redação, ela é muito importante, tá? Volto a frisar. Não é porque é a minha área não, mas é porque é muito importante. Isso aqui não é importante só no concurso nacional unificado não, tá? A maioria dos concursos aí, a prova de português, a prova de redação, prova discursiva, tem um valor significativo, tá? Então, olha aqui, eu trouxe para vocês um modelo da folha de redação, tá? O modelo da folha de redação. Provavelmente você vai encontrar uma folha de redação bem parecida com essa no dia. Não sei quantas linhas, né? Essa aqui tem 30, mas lá no dia pode ser mais ou menos, tá? A depender da questão. Então fique atento. eh, não será, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer texto ou fragmento de texto que foi escrito fora do local apropriado. Então, imagine, essa aqui é a folha de redação. Então você vai ter que escrever dentro das linhas aqui. Tem aquelas pessoas, né, às vezes tem alguns alunos assim que gostam de passar um pouquinho para cá assim, né, escrever para cá, além da linha. Essas partes aqui serão desconsideradas, tá? Então procure sempre escrever dentro aqui das linhas, da folha de redação. Então, chegou aqui no final, se prepare, né, você tem que ter essa expertise aqui de quando tiver para finalizar aqui a linha, você usa lá o hífen, né, para separar as sílabas e separe corretamente, tá bom? Separe corretamente e aí continua a palavra na outra linha, certo? E aqui a gente entra, especificamente no texto dissertativo argumentativo, tá? Que é o tipo de texto, o gênero de texto que vai ser, cobrado na prova de redação. Então, o que que é dissertar? Então, já falei um pouquinho sobre isso, né, mas aqui eu vou falar um pouco mais, que é o dissertar é o ato de desenvolver um tema. Então, você vai desenvolver um tema, a proposta de redação vai trazer um tema para você lá, e você vai, analisar e discutir esse tema, através de uma exposição lógica, organizada, coerente de ideias, argumentos, informações, né, para tentar convencer aí o seu, interlocutor, né, o leitor do seu texto. Então o texto dissertativo, ele eh, tem 2 tipos de texto dissertativo, o dissertativo argumentativo e o expositivo. O nosso caso aqui é o texto dissertativo argumentativo, que ele vai, analisar, interpretar um fato ou opinião, né, vai trazer um fato ou opinião, e vai ser apresentado o seu ponto de vista do escritor, que você vai analisar, refletir sobre o tema, né, então e aplicar esses textos aí. Então, o texto dissertativo argumentativo, o autor ele vai se posicionar, isso aqui é muito importante, então é muito importante que você se posicione em relação ao tema que foi proposto na redação. Então, geralmente esses temas são temas, assim, transversais, né, você vai ver são temas que vão trazer aí opiniões, diversas, né, temas que têm opiniões diversas. Nossa, uma carapanã aqui. Estou aqui na Amazônia, né, então aqui a gente chama de carapanã, não sei como vocês chamam por aí. Tem uns que chamam pernilongo, não sei, mas a bichinha está aqui rondando, né. Voltando, então, no texto dissertativo você tem que tomar um posicionamento, você não pode ficar em cima do muro, né, como diz aí. Você tem que, tomar parte naquele tema, geralmente é um tema que tem opiniões diversas, geralmente é um tema, crítico, né, um tema polêmico às vezes, muitas vezes, tema polêmico, e você vai se posicionar e tentar convencer o seu interlocutor, o seu leitor, usando argumentos, convencer da sua opinião, do seu ponto de vista, tá bom? Pois bem, o texto dissertativo,
ele é um dos mais cobrados em concurso, né. Quando se trata de prova de redação, ele é o mais cobrado, né, é o mais comum nas provas de redação, né. E nele você vai convencer, né, já isso aqui está bem, bem claro, então o objetivo principal é convencer o o leitor da sua opinião. E para isso você vai separar o seu texto, né, você vai, eh, arquitetar o seu texto, estruturar o seu texto de maneira que você já conhece, né, aqueles velhos conhecidos. Então, introdução, argumentação, conclusão, né. A argumentação tem algumas pessoas que chamam de desenvolvimento, né, então vai desenvolver, certo? Nós vamos já ver cada um desses aí. Então, para fazer uma boa argumentação, é fundamental que você tenha conhecimento de mundo, né. Então, uma coisa muito importante que eu já digo aqui para vocês, é que desde aí a live, né, desde que teve aquela live da ministra Esther, que ela fez uma live aí, ó, o mês passado, deve estar com um mês mais ou menos, falando sobre o concurso nacional unificado, né. E lá, ficou muito claro para a gente que esse concurso, ele vai trazer aí ele é um concurso diferente, né, um concurso voltado para preencher vagas no serviço público, então, como a ministra mesmo falou, então eles vão dar valor vão tentar aí trazer a importância, dos servidores públicos, né. Trazer, mostrar que o servidor público, eles são verdadeiros agentes de mudança, né. Eh, como eles podem contribuir para a democracia, para a justiça social, para a cidadania ativa. Então, isso aí ficou muito claro que esse viés desse concurso vai influenciar na proposta de redação, com certeza, né. Então vocês podem esperar aí uma redação, um tema de redação voltado para políticas públicas, voltado para o serviço público, para a ética, para os desafios sociopolíticos, né, que são enfrentados aí, né. Aqui eu sei que o projeto Aurê é um projeto que lida muito com minorias, né, com povos indígenas, com os povos quilombolas, povos originários, né. Eh, então, eu não me surpreenderia se o tema da redação viesse algo envolvendo essa temática, né, envolvendo, por exemplo, hã, os grupos minoritários, né, que frequentemente aí são marginalizados, né, aqui na política brasileira. Então nós estamos falando aí de discriminação por gênero, por raça, cultura, pessoas em situação de rua, povos indígenas, comunidade quilombola, entre outras minorias, né. Então é crucial que a gente considere essa perspectiva sociológica, humana, nas questões, tanto as questões discursivas do bloco 1 ao 7, nas questões objetivas também, né, hã, e principalmente na questão da redação. Então, considere essa aí que vai cair algo nesse sentido, né, voltado aí para as políticas públicas, para a gestão governamental, para o serviço público, algo assim, né. Então não podemos esquecer os temas sociais urgentes aí, né. Novas formas de escravidão, discriminação de gênero, violência contra a mulher, violência institucional, questões ambientais, né, como desmatamento. Então, tudo isso aí todos esses temas aí de caráter social, eles são especialmente de interesse da banca da Seja Rio, né, porque para refletir essa abordagem em relação à democracia, à representação política, né, à participação cidadã, hã, e nas diferentes áreas de conhecimento aí, tá. Então eu quero que vocês fiquem atentos aí, fiquem, sensíveis aí à importância de pensar, cada área aí, né, cada tema transversal que se apresenta hoje aí nas mídias, né. Geralmente no Enem, por exemplo, levando em consideração o Enem aí, né, que é bem parecido. No Enem, já aconteceu vários anos, do tema da redação ser relacionado a uma lei que foi, aprovada, que foi publicada aí no primeiro semestre, que é quando geralmente as provas do Enem são impressas, são formatadas ali e impressas no primeiro semestre ainda, né, lá por maio, junho, máximo agosto, geralmente, né. E aí, no primeiro semestre, é a hora de se, eh,
preparar a prova. Então, eu acho que aqui no concurso nacional unificado vai ter a mesma ideia. Então, vamos ficar atentos aí às leis, né, estão sendo publicadas, que trazem algum tema sociopolítico, algo nesse sentido, tá? Então bora, ficar atento nesses detalhes aí, porque é muito importante você saber escrever, né, então acho que todos nós aqui sabemos escrever, né, mas não adianta nada nós sabermos escrever, sabemos aí, as regras da língua portuguesa, mas não conhecer o tema, né. Vai que cai um tema que você nunca ouviu falar, e você não tem, conteúdo, não tem nenhum argumento, não tem nenhum conhecimento sobre isso, então vai dificultar bastante a sua vida. Então é por isso é importante você é fundamental você ter conhecimento de mundo, é fundamental você ler, você aprender, estar por dentro de tudo e dos principais fatos aí que aconteceram, principalmente agora nesse primeiro semestre. Então procurem se informar, tá. E outra, como diz a ministra, né, não vão se informar por meios de comunicação aí, fraudulentos, né, duvidosos, então procurem aí fontes de informação, eh, seguras, tá, porque isso vai ajudar muito a desenvolver o seu texto, a sua redação, tá bom? Eu vou, já deu aqui meia hora de aula, eu vou encerrar esse primeiro bloco e volto daqui a pouquinho para o segundo bloco, ok? Até mais. Vamos ler, pessoal. É lendo e praticando que vocês vão aprender e fazer uma boa prova de redação, tá? Até mais.